Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do 8º ano. Assunto de hoje, sistema circulatório. Esse assunto vocês encontram no livro, na página 36 até a 44. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema circulatório. E o que é o sistema circulatório, pessoal? Nada mais é que uma rede de vasos sanguíneos responsável por fazer a distribuição de materiais, substâncias, gases por todo o nosso corpo. Esse sistema, ele é formado por 3 partes. Vamos ver cada uma delas. Primeira parte, ele é formado por vasos sanguíneos. Em seguida, a gente vai ver cada um deles. Segundo componente do sistema cardiovascular é o sangue. O sangue é um dos componentes do sistema cardiovascular. E o terceiro componente que forma o sistema cardiovascular e mais importante é o coração. Esse exemplo que eu coloquei é um exemplo real, pessoal, de um coração humano, tá certo? Para vocês terem a ideia real de como é um coração humano. Então, começando, nós vamos aqui ver uma foto geral mostrando os 3 componentes do sistema cardiovascular. Vasos sanguíneos, que são essa rede de vasos aqui, ó, esse emaranhado de vasos aqui. Percebam que tem 2 colorações, azul e vermelho. Tá vendo? Então, tudo isso aqui é o sistema de vasos sanguíneos, ok? Essa parte aqui, esse corte que vocês podem ver aqui na imagem, eu coloquei simbolizando o sangue, tá certo? Então aqui seria o sangue. E no centro do sistema está o nosso famoso coração. Então o sistema cardiovascular, ele é formado por vasos sanguíneos, sangue e coração. Vamos ver detalhadamente cada um deles. Vamos começar pelos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos estão divididos em 2, artérias e veias. Primeiro nós vamos ver as artérias. As artérias são vasos sanguíneos cuja principal característica são paredes grossas e elásticas. Para quê? Para que elas venham suportar a pressão do bombeamento do sangue. Então, o sangue, quando ele é bombeado pelas artérias, ele exerce uma pressão muito forte nessas paredes. Então, por isso, elas precisam ser grossas e precisam ter a capacidade de se expandir, a capacidade elástica. As artérias, quando elas vão se ramificando pelo corpo, elas vão adquirindo diâmetro menor e com isso formando as arteríolas. As arteríolas são artérias de menor calibre, de menor diâmetro. As arteríolas, por sua vez, vão se ramificando pelo corpo, as partes mais longínquas do coração, até formarem capilares, tá certo? A maior parte das artérias, pessoal, ela transporta sangue rico em oxigênio. A única exceção para essa regra são as artérias pulmonares. Essas artérias pulmonares, elas transportam o sangue venoso ou sangue rico em gás oxigênio para os pulmões. Vamos ver uma imagem agora que vai dar para a gente perceber melhor. Foquem aqui nessa parte vermelha da imagem, tá certo? Que é onde nós estamos falando de artéria. Essa parte azul são as veias, veremos adiante. Primeira parte aqui, artéria. Olhem, prestem atenção aqui que, olha só como o calibre, a parede da artéria, ele é bem grosso, tá certo? Ela vai se ramificando, ó, até formar a arteríola. Ó a diferença de calibre, de diâmetro de uma artéria. Olhe o calibre e o diâmetro da artéria e olhe o calibre e o diâmetro aqui da arteríola. A arteríola também, por sua vez, ó, vai se ramificar. Tá vendo esse emaranhado vermelho aqui?
Esse emaranhado vermelho aqui são capilares aórticos, ou seja, são artérias ramificadas em calibres bem menores, ok? Falando ainda sobre vasos sanguíneos, agora nós temos as veias. As veias diferem das artérias por terem menor diâmetro e paredes mais finas, tá certo? As veias são elas quem conduzem, na maior parte delas, o sangue rico em gás carbônico, com exceção das veias pulmonares, que trazem o sangue do coração para os átrios, tá certo? É comum, pessoal, que as veias, elas possuam válvulas. Essas válvulas, elas vão impedir o refluxo sanguíneo, ou seja, elas vão impedir que o sangue retorne para o seu lugar de origem. Vamos ver um exemplo melhor disso que eu estou falando aqui, dessas válvulas. Então aqui nós temos as válvulas, tá vendo? Ó, principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Existem válvulas que, à medida que o coração vai batendo, que o fluxo sanguíneo vai acontecendo, elas vão se abrindo e fechando, impedindo que o sangue retorne. Então o sangue que está vindo das pernas para o coração, eles não voltam, não descem, porque à medida que o coração bate, essa válvula abre e no mesmo instante se fecha. Então assim ela cria um ciclo ascendente, onde o sangue está sempre subindo em direção ao coração. Voltando aqui à imagem, a gente vai ver direitinho aqui as veias, ó. A mesma coisa, as veias agora em azul. Aqui a gente tem a veia de calibre menor, as veias formam as vênulas e as vênulas formam capilares sanguíneos, da mesma forma que as artérias. Elas vão se ramificando ao longo do corpo e, ao se ramificarem, elas vão adquirindo menor calibre. Ao adquirir menor calibre, elas vão ganhando nomes diferentes, mas a função é a mesma, é fazer com que o sangue circule por todo o nosso corpo. Então aqui eu coloquei mais alguma imagem sobre os capilares sanguíneos para a gente ver que existem diversas formas de capilares a depender do tecido onde esse capilar sanguíneo se encontra. Ele é muito importante porque, pessoal, ele é tão fino que ele chega a ter apenas uma camada de célula. Olha aqui, ó. Ele é constituído por apenas uma camada de célula. Então ele é muito fino. Capilares sanguíneos são os vasos mais finos. E por que eles precisam ser tão finos assim, professor? Porque são eles quem vão facilitar a troca de material que está dentro do sangue para o meio exterior e vão permitir que os materiais que estão no meio extracelular entrem para o interior do sangue. Então, por isso que eles precisam ter essa constituição tão tenra, tão fina, formada apenas por uma camada de célula, para permitir o fluxo de material, permitir o que entra nos vasos sanguíneos e o que sai, e também retirar o material extracelular, jogando ele na corrente sanguínea, para daí ele ser expelido do corpo. Então, os capilares sanguíneos são muito importantes no nosso sistema cardiovascular. Vamos aqui agora ver um comparativo entre tudo isso que a gente falou aqui, ó. Nós temos a veia, a artéria e os capilares. Nessa imagem aqui dá para perceber na parede. Quando eu falo parede, pessoal, é esse intervalo aqui, ó, entre a parte externa e a parte interna do vaso sanguíneo. Então, a parede da artéria, ela é mais grossa que a parede da veia, tá vendo? Partezinha pontilhada, dá para perceber a diferença. E aqui vocês estão vendo o capilar sanguíneo, que, como eu falei, é formado apenas por uma camada de célula, tá bom? Lembrando, esse é um material apenas ilustrativo. Quem quiser se aprofundar no assunto, abre o livro que vocês vão ter lá detalhadamente falando sobre cada um desses vasos sanguíneos aqui.
Segundo material que constitui o sistema cardiovascular é o sangue. O sangue, ele por muito tempo foi considerado como líquido. Hoje em dia o sangue não é mais considerado um líquido, tá certo? Por quê? Porque ele possui substâncias sólidas em sua constituição. Então hoje nós dizemos, os cientistas, os biólogos hoje dizem que o sangue ele é composto por duas partes. Uma parte líquida, que é o plasma sanguíneo. Então o que é plasma? Plasma é a parte líquida do sangue. E a outra parte do sangue é a parte sólida. A parte sólida é formada por células. Três partes sólidas. Duas são células e uma é um fragmento de célula, tá certo? Então, as células sanguíneas e fragmentos de células, ok? Todas essas células aqui, pessoal, elas são formadas aonde? Na medula óssea vermelha, tá bom? Então a gente vai ver em seguida cada uma dessas células aqui, mas é interessante vocês saberem que elas têm um tempo de vida e elas precisam estar sempre sendo renovadas. E onde é que elas são feitas? Elas são formadas na medula óssea vermelha, lá dentro do osso. O osso ele tem a medula óssea vermelha e a medula amarela. Então na medula óssea vermelha é onde é feita as células sanguíneas. Aqui, agora eu coloquei uma imagem geral para a gente ver tudo numa imagem só. Então aqui nós estamos vendo um vaso sanguíneo. Dentro desse vaso sanguíneo, tudo isso aqui é o sangue. Tá vendo essa parte amarela? Você pode chamar essa parte amarela aqui, que é líquido, você pode chamar isso aqui de plasma sanguíneo. Dentro do plasma sanguíneo, você vai encontrar as células sanguíneas. Olha aqui as células sanguíneas que nós iremos ver logo em seguida cada um deles. Então, esse sangue aqui, ele é considerado sólido porque ele tem a maior parte de sua constituição formada por partículas sólidas. Lembrando que são três, tá bom? 3 células e uma parte líquida chamada de plasma. Nessa parte agora a gente vai ver as 3 partes sólidas do sangue. A primeira parte sólida do sangue é uma célula. Essa célula é chamada de glóbulos vermelhos. Também você pode encontrar como hemácias, tá certo? Essas hemácias, elas têm um formato peculiar. O formato delas não é um círculo, elas têm um formato de disco, ou seja, no meio desse círculo existe uma deformação, onde ela tem um achatamento no seu interior e ela fica meio que com formato de concha, tá certo? Então, a formação desse glóbulo vermelho, também chamado de hemácia, a formação dessa célula é principalmente constituída de um pigmento chamado de hemoglobina. Vocês, ao longo da área de ciência, do estudo de ciência, vocês vão ouvir muito falar sobre a hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento que constitui, como eu já disse, as hemácias, e a característica principal dela é ter a cor vermelha. Então a hemoglobina, esse pigmento, tem a cor vermelha. Como é a hemoglobina que forma a hemácia, então toda a hemácia, deixa eu voltar aqui para vocês verem, olha a hemácia aqui, ó. Toda a hemácia aqui vai ter uma cor vermelha. Por quê?